uma psiquiatra relativamente conhecida, e é muito comum que a pessoa fique muito conhecida quando ela fala de maneira simples, que apenas atenda a um nível bem rudimentar de entendimento das pessoas. E não que não preste um grande serviço dessa forma, mas pode confundir também, porque em alguns momentos, quando simplificamos fenômenos complexos, nós mais geramos confusão do que elucidação. E o outro ponto foram alguns comentários sobre nossa participação num dos podcasts recentes. Então, qual foi a fala da psiquiatra? Não vou citar os nomes nem o nome do podcast. Não vou citar a autora, a psiquiatra, nem o nome do podcast. A psiquiatra disse: você ouve uma voz na sua cabeça, você tem duas alternativas. Ou você pensa que essa voz é você próprio, você mesma, ou que é Deus. A outra fala foi comentário num dos podcasts, porque os médiuns, cada um deles, ou cada uma delas fala, eu estou colocando minha linguagem, inclusive a flexão, a feminilidade, que ninguém está podendo, colocando em lugar nenhum. Porque os médiuns falam, cada um ao seu modo, como se vivessem em universos paralelos. Tem a ver com a primeira questão que a psiquiatra não soube apresentar corretamente. Colegas psiquiatras ou psicólogos, psicólogas teriam muita dificuldade de aprovar a fala dessa psiquiatra. Primeiro porque dentro de nossa cabeça, como vozes, por assim dizer, fluxos mentais, nós temos uma verdadeira multidão. E segundo porque no trabalho da mediunidade as pessoas confundem completamente essa multidão, suas ficções, suas fantasias, suas crenças, vozes de perturbadores espirituais, vozes de guias espirituais, seus próprios desejos, seus distúrbios mentais, induções culturais, representações de ideias familiares, acadêmicas e profissionais. Nós temos multidões mentais em nossas cabeças. Multidões, quero dizer, como se fossem pessoas, mas não são exatamente pessoas, são subpersonalidades formadas por traumas, experiências desta vida e de outras. Vamos começar primeiro pela fala da psiquiatra. O que nós podemos estar ouvindo em nossa cabeça? Há autores norte-americanos que chamam de vozes parentais introjetadas. Vozes que nós ouvimos na infância: você não vale nada, calha a boca, deixe de dizer burradas, silencie na hora de você falar. Muitas dessas vozes de que nós não nos lembramos mais enterram-se no nosso inconsciente e, mais que isso, condicionam-nos às estruturas mentais. De tal maneira que nós passamos a agir daquele modo como se aquilo fosse nosso próprio modo de ser. E não foi. Foi uma espécie de formação, uma espécie de cimentação e de deformação que foi feita durante nossa infância e adolescência. De pais, da igreja ou igrejas que atravessamos, professores e professoras, tudo isso, eles falam só de vozes parentais introjetadas. A TV, quando vivíamos a era da TV, agora a internet, essa cacofonia de vozes, de ideias discrepantes, tudo isso vai para o nosso inconsciente e nos conturba. E podemos ouvir um fluxo mental que pode ser do nosso inconsciente, de quaisquer desses fragmentos que fique dominante num certo momento. Eu repito, não voz como se fosse uma voz física ao nosso lado, que pode ser uma alucinação auditiva e ser esquizofrenia, mas como um fluxo mental que consiga ficar firme o bastante para se sustentar numa espécie de diálogo ou monólogo conosco. Sem contar que existe a centelha sagrada. Recentemente li num banner de um canal norte-americano exatamente isso. Se a voz que você ouve dentro de sua cabeça é você mesmo, quem está ouvindo? Olha só que interessante. E foi por sincronicidade mesmo. Eu já estava decidido a fazer essa gravação. Foi durante a minha meditação e prece. Isso não é indústria da atenção, que eu não falei com ninguém sobre isso. Eu vou ver quando foi que foi... Perdão, tinha falado com Wagner. Vou falar sobre vozes mentais. O que é isso?
Isso não é indústria da atenção. Esse é um site Arquivou, aqui ou ali. Deixe-me ver quando foi publicado, 1 hora apenas antes. Então isso foi sincronicidade. Esse ser que ouve, esse ser que nós realmente somos, é o nosso centro de consciência. Alguns autores norte-americanos chamam de a testemunha invisível, o Atman do budismo, ou o si mesmo, o self de Jung. Prestemos atenção que nós temos muito pouca facilidade, vamos dizer assim, uma imensa dificuldade de acessar nossa identidade mais profunda. Nós somos multidimensionais, não porque estejamos passando por portais para lá e para cá, antes de chegarmos a essas experiências que podem ser reais, mas antes são muito fantasiosas e muitas pessoas confundem completamente suas fantasias autocompensatórias. A pessoa não consegue ter êxito em uma carreira profissional, não consegue obter atenção das pessoas ou se destacar por via do intelecto, e ela resolve dizer que é dotada de poderes paranormais. Às vezes, por meio do embuste mesmo, ela está mentindo, inventando, é uma charlatã, ou muitas vezes mente para si mesma e acredita que de fato seja dotada de funções paranormais ou mediúnicas e não é. Eis porque, quando no início do meu trabalho mediúnico, eu pedi aos espíritos que me dessem algumas evidências que fossem de informações extracerebrais, fora do que meu cérebro pudesse alcançar, tinha como propósito me ajudar a eliminar esses elementos de confusão. Eu posso perceber, como na época eu já estava falando com a Eugênia Spásia, com muita clareza, você, Eugênia, dizia, mas uma pessoa com um distúrbio cognitivo grave pode julgar que está tendo uma visão muito nítida de um ser que é um fragmento de seu próprio psiquismo. A loucura ou a psicose. Então, quando ouvimos uma voz dentro de nós mesmos, pode ser uma voz autocondenatória, tanto é que há correntes inteiras de espiritualistas ou de psicólogos, psicólogas esotéricas que dizem temos que dar um jeito de silenciar essa voz interior. E fica assim, de novo, entramos no campo do caos. Há vários livros de boa qualidade que dizem ouça a sua voz interior. E há vários livros de boa qualidade que dizem não ouça essa voz, essas vozes dentro de você. Quem tem razão? Ambas as correntes, antepostas aparentemente. É porque estão falando de vozes diferentes. E existem vozes no plural e nós lembramos de legião com Jesus. A legião que se assume quando fala com Jesus, mas no sentido, primeiro, intrapsíquico. Atenção, estamos falando do que está dentro de nós. Não vamos falar de espíritos ainda. Apenas pedi que os espíritos me ajudassem a falar o assunto como um introito, como uma provocação. E foi tão interessante. Tem um momento que alguém disse assim, nossa, quanto assunto ele provocou e não concluiu. Não é para concluir. Não se podem fechar esses assuntos, eles têm que ficar abertos. Quem conclui está sendo presunçoso, fechando um assunto que está em processo de estudo, que mal chegou às academias científicas. É uma estupidez. Se é que a pessoa alcançou que era isso que ela estava esperando, que eu desse uma resposta cabal. Quem dá respostas cabais nem está começando a entender o assunto. Como na física quântica. Se você não percebe que está completamente perdida, você nem começou a entender a física quântica. Agora imaginemos o campo complexíssimo da psique, dos fenômenos mediúnicos paranormais e dos fenômenos místicos e espirituais de uma realidade aumentada, ampliada, que envolve a transcendentalidade e a divindade. Alguém esperar conclusões sobre isso é de uma estupidez tremenda, ignara, é ignorância com estupidez casadas, e a pessoa presunçosamente supõe que nos está fazendo uma crítica sagaz. Não é. É obtusa. Não é interessante? Muito, muito importante. Em trânsito, na direção do município de Estância, em Aracaju Estância, prosseguimos. As vozes intrapsíquicas. As pessoas se condicionam a ser reativas, por exemplo, a certos processos de bullying que sofreram na adolescência ou na infância e passam o resto da reencarnação reativas sem perceber que estão reativas. E uma voz interna de defesa, autodefesa, até justa no início, quando surgiu?
para se defender de certo processo de ataque de colegas. E, no entanto, ela prossegue a vida inteira definindo os rumos e como uma pessoa pensa, sente e reage ao mundo. Há uma legião, como lembramos de nosso Mestre Senhor Jesus, uma legião. Quando Jesus se dirigiu ao Geraseno, quem é você? Claro que Jesus sabia quem era. E o possesso disse, legião é nosso nome porque somos muitos. Numa análise muito boa, ou um aproveitamento de interpretação muito bom que podemos fazer dos evangelhos de Jesus, é interpretar tudo o que acontece, ou compreender o mitologema dos evangelhos, ou toda a simbologia dos evangelhos, como sendo tudo o que acontece dentro de nós próprios, nós mesmas. Considerando a psique como fluxo de pensamento, psique como fluxo de sentimentos, psique como fluxos intuitivos, como potencial místico de desenvolvimento, como marcas de outras vidas ou marcas dessa mesma existência, e Jesus como centro de consciência. Essa é uma boa interpretação. Essa multidão existe. Se nós não reconhecemos nossa multiplicidade, quando se fala de síndrome de múltiplas personalidades, ou da múltipla personalidade, cai em descrédito nos meios científicos acadêmicos, mas todos nós somos múltiplos e múltiplas, embora algumas pessoas percebam isso mais claramente e outras pessoas não percebam claramente. É porque normalmente somos mais uniformes e percebemos essa minha face mais sisuda, esse é meu aspecto mais criativo, aquele outro é o aspecto aventureiro, explorador, aventureira, exploradora, sisuda, criativa. Então, prestemos atenção que, apesar de podermos ter um acesso fácil a todas essas facetas de nós mesmos, como um poliedro com várias faces, não é? Nós somos uma unidade, mas o poliedro tem várias faces. E nós podemos entender que existe essa estrutura que não é percebida em 3 dimensões, e cada face tem apenas 2 dimensões. Nós somos essa estrutura como se geometricamente representada num poliedro com múltiplas faces. Quanto mais desenvolvido o espírito, ou mais velha uma alma, mais faces ela tem, ela é mais complexa e não mais simples. Se esperarmos passar pela régua da multidão, uma mente avançada, vamos nos esbarrar em conclusões injustas, precipitadas e principalmente equivocadas. Então, para que a pessoa seja um médium, ou um canalizador, uma canalizadora, ou um porta-voz do plano mental ou consciencial da supraordenação, ela tem que ter um conhecimento profundo de si mesma para distinguir essas vozes todas, saber que está em contato com um certo fluxo mental do plano sublime de consciência ou de um plano de expansão de percepções e de profundidade de lucidez muito acima da média terrena, sem estar se equivocando com suas fantasias. Voltando ao que eu disse sobre minha experiência na casa de 20 anos, há 30 anos já passados, quando eu estava trabalhando assiduamente com Engenheiros Pazes, sobremaneira depois do lançamento do nosso programa de TV Até Hoje no Ar, de 1994, é o mais antigo da TV brasileira na temática espiritualidade e assuntos congêneres, né, paranormalidade, etc. E eis que ela começou a passar informações sobre pessoas que eu não tinha como ter conhecimento. É um dos caminhos de nós termos indícios de que não estamos nos iludindo com eu creio, eu sinto intensamente, já que eu sinto intensamente, já que eu acredito muito, necessariamente ser real. Nós podemos ser candidatos a um diagnóstico psiquiátrico se tivermos muita certeza ou muita empolgação sobre uma percepção ou um sentimento ou emoção internos. Nós vemos muitas pessoas, portanto, pulando nessa época, repito, no vácuo que existe entre o fundamentalismo religioso. Falei recentemente sobre isso, vamos reiterar que é importante. Entre o fundamentalismo religioso, cheio de dogmatismos, fanatismos, manipulações, se não apenas cínicas, capciosas, diabólicas, e a negação
nos meios acadêmicos do fenômeno espiritual, falta de estudos científicos que sejam amplamente reconhecidos. Nessa lacuna, nesse vácuo gigante, e a natureza tem o horror vazio, o horror vácuo. Nossas psiques precisam da espiritualidade. Nós temos sede e fome de espiritualidade. Começamos a preencher esse vazio, coletivo e individualmente, com baboseiras perigosas, com asneiras extremamente perigosas. Caímos em armadilhas da fantasia, da escolha do que queremos, daquilo em que queremos acreditar. Assim como a orientação sexual não é bem escolha, a não ser para bissexuais, vou escolher meu lado. O que é o bissexual? A pessoa que se for exatamente bissexual, porque existem gradações entre homossexualidade e heterossexualidade. Mas uma pessoa que seja exatamente meio a meio, ela escolhe estar com a pessoa do mesmo gênero ou do gênero oposto. Afora isso, não há escolha. Mas mesmo não ser bissexual com essa capacidade de escolher, ela não escolheu. Geneticamente vem condicionada. Cada vez mais avançamos cientificamente para comprovar que há assinaturas genéticas para a homossexualidade e para a bissexualidade, para falar apenas desse aspecto. Não existe isso de que eu escolho o que é realidade espiritual. Eu posso me iludir sobre a realidade espiritual. Eu escolho o que é real ou não no mundo espiritual por meio de funções mediúnicas. Eu posso escolher sintonizar com a mentira ou com seres mentirosos. Uma mentira que eu perpetro, que eu prego para mim mesmo, para mim própria, ou para outras pessoas também, porque já estou fazendo isso conscientemente, ou não, pré-consciente, inconscientemente. Mas também eu posso primeiro ter sido vítima de um enganador, de uma sabotadora perigoso do plano extrafísico de vida, que deseja me manietar e me utilizar como instrumento de destruição e vampirização de pessoas, de manipulação, de ataque, de vidas perdidas, retiradas da rota de realização profunda. Há muitas vozes, não só uma voz interna. Há fluxos mentais que as pessoas até dizem, muitos podem dizer, voz, mas eu não ouço voz nenhuma. Mas tem estados de espírito, está incluso no que estamos falando. Está emocionalmente abatida, depois está empolgado, aqui está irritada, adiante está enternecido. O que nós sentimos, seja no plano das emoções ou sentimentos, até isso nós não distinguimos. O que é emoção do que é sentimento, emoções animais têm. Basta ter o cérebro mamífero, os animais têm emoções. Mas sentimentos, há pessoas que não distinguem. O que é ter amizade, o que é ter amor, o amor pelo semelhante genético, por instintos animais, do filho da filha, de um amor que é afinidade, é escolha de alma. Somos tão confusos a respeito e confusas de nós próprios, nós mesmas. Conhecemos-nos tão pouco e tão superficialmente e nos sentimos tão à vontade para fazer afirmações categóricas, levianas, irresponsáveis e que enganam pessoas. Eu resolvo rapidamente. Como essa psiquiatra que disse, você pode escolher de duas formas interpretar essa voz, ou é você ou é Deus. Francamente, essa pessoa precisa estudar mais, ser mais responsável. Ela pode ser especialista em outras coisas. É o que dá quando a pessoa se mete a falar num assunto que não conhece. Ela pode ser especialista num assunto, mas ela não conhece o assunto de espiritualidade, o místico, o extraordinário. Como, por exemplo, seguirmos Jesus. Existe uma música de uma certa linha cristã antiga, clássica, que fala sobre sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, andar como Jesus andou. Se eu fizer isso, eu sei que eu morreria feliz. Meu Deus, isso é de uma pretensão soberba, não. É bizarramente estúpida. É uma presunção ridícula. Nós não podemos reproduzir completamente o comportamento de Jesus. Jesus é um ideal. Assim como Maria Cristo, que vemos como Cristo também. Então, quando ouvirmos muitas vozes, prestemos atenção, essas vozes são um caos. E numa era de indústria de atenção, de tanta gente querendo ditar normas, todo mundo opinando nos chats, nos comentários, nas redes sociais,
todo mundo se sente em condições de dizer o que quiser por detrás de uma tela de um computador, de um laptop, de um dispositivo eletrônico, de uma tela de celular. Qualquer pessoa pode opinar sobre qualquer coisa, nós ficamos sem referenciais. Estamos confusas e confusos e isso vai piorar. E vivemos a era do caos. Antes tínhamos uma elite que determinava o que era o certo e o errado. Na Idade Média foi a Igreja Católica. No século XX nós tínhamos os grandes veículos de comunicação de massa, de televisão, de rádio, de imprensa. Agora, a cultura popular, os grandes estúdios de cinema, as grandes marcas fonográficas, no século XX ditavam o que era certo e distinguiam do que era errado, mais ou menos. Já estava mais complexo se distinguir o que era certo e de errado no século XX. Mas agora, o caos tomou conta. E nós temos que buscar nosso eixo de consciência. E alguém pode dizer, o que eu faço no meio desse caos todo? Despreocupe-se do que é paranormal. Despreocupe-se de quem esteja com muita certeza querendo ditar normas. Isso é perigoso. Tenha cuidado com pessoas que simplifiquem demais e queiram dizer a você o que é para você o certo e o errado. Mas é porque eu ouvi um espírito e eu sei que é uma mestra ou um mestre, não interessa. O Siddhartha Gautama Buda disse, não acredite na autoridade de uma tradição antiga. O Siddhartha Gautama Buda foi uma das bases fundamentais da civilização humana na Terra. Não acredite em alguma coisa porque esteja baseada na tradição, não acredite em alguma coisa porque uma autoridade religiosa disse, não acredite em alguma coisa nem porque o Buda disse, mas porque sua experiência o diga. Então nós temos que partir de um pressuposto, antes de passarmos pela experiência e nos arrebentarmos da experiência, é de que podemos passar por um filtro que considere razoabilidade, responsabilidade e consciência. Ficamos com a consciência em culpa quando nos damos a pensar ou sentir alguma coisa. Vamos partir do pressuposto, estamos falando só com pessoas que não sejam psicopatas, porque eu considero também que seja um espectro, né? Existem graus de psicopatia, graus de narcisismo, graus de manipulação, e existem aquelas pessoas que realmente são patentemente psicopatas, narcisistas, manipuladoras. A tal grande tríade do mal, segundo a psicologia. Então, voltando. Se sua consciência dói, e nós temos que ter acesso à nossa consciência, sente culpa, isso é suspeito. Se seu sentido de responsabilidade, dever, tem a ver com consciência de novo, o que é meu dever? O que é minha responsabilidade? Está sendo atendido esse filtro? E razoabilidade é, algo foi me dito de fora, ou eu pensei, veio de dentro, eu suponho que veio de dentro de mim, pode ter sido uma inspiração de um campo mental proveniente do plano físico, de psiques coletivas, de ambientes, de pessoas. Eu posso já ter lido e não me lembrar que li, ter ouvido e não me lembrar que ouvi, do inconsciente coletivo como um todo, a humanidade inteira, de agentes psiteta, como alguns falam na parapsicologia, espíritos, se são alienígenas ou não, a Terra, não importa, mas atentemo-nos. O que importa é, antes de algo ser racional, comprovável, tem que ser razoável. A sensatez, o espírito de sensatez, autoriza a considerar que isso seja aceito por mim. Em termos pragmáticos, vamos passar por outro filtro. Aplicando, isso gera bons frutos, efeitos benéficos para mim e outras pessoas, torna-me uma pessoa, um ser humano melhor e outras pessoas também, serve ao bem comum e, portanto, ao meu próprio bem, ou não. Isso nós devemos fazer, e não se o fenômeno é mediúnico, se o fenômeno é paranormal. Saiamos dessa ideia de que agora precisamos ser todos médios e paranormais, contactar OVNIs ou extraterrestres, porque os delírios começam a surgir. Amigas e amigos, tem coisas, por exemplo, como dizer que há civilizações, com todo respeito a quem acredite nisso, civilizações, as pessoas estão começando a criar teorias em cima de teorias, afirmações em cima de afirmações, como seres reptilianos. Se nós utilizarmos, no mínimo, o termo está inadequado.
Se são civilizações superiores que conseguiram ultrapassar nossa tecnologia e não se destruíram, elas não podem ser reptilianas. Simples assim, uma questão de lógica. Porque seres reptilianos não têm o cérebro mamífero, não têm nem emoções. Se não têm emoções, não podem ter algo mais refinado, que são sentimentos, consciência. E a partir daí, poderem ter coexistência pacífica em seus próprios mundos para não se destruírem ao passar pela era da tecnologia nuclear e poderem desenvolver uma tecnologia bastante para dobras espaço-temporais do tecido continuum espaço-tempo e fazerem viagens a ponto de visitarem outras civilizações. Então a ideia de seres que sejam répteis é bizarra, não é razoável, a não ser que estejamos usando a palavra inadequadamente e não sejam propriamente répteis, reptilianos. Vocês compreendem? Há pessoas vendo seres reptilianos e que dão testemunho autêntico. Sim, há seres espirituais assim e não são do bem. E não são do bem. Que tomam formas assustadoras para tornar as pessoas apreensivas. Outros falam de, por exemplo, é um nome para não ofender ninguém, comandante de uma frota intergaláctica. Frota! Uma frota! Uma civilização ainda com forças militares. Civilizações superiores não têm mais frotas. Comandante fulano de tal. Comandante? Civilizações superiores não têm comandantes, têm grandes parlamentos. Então isso leva à descrença, ao descrédito, ao ridículo. Esse tipo de proposta, enquanto de fato existem civilizações superiores, eles estão nos visitando, essas civilizações estão nos visitando, esses seres estão nos visitando, seja com naves espaciais ou ainda mais avançadas, sem precisar de naves espaciais. Já nos visitaram no passado, como sítios arqueológicos deixam claro, e a teoria dos alienígenas, os alienígenas ou as alienígenas do passado deixa bem aí lastreada em fatos. Nós podemos verificar com estruturas gigantescas construídas com tecnologia inexistente hoje, estruturas gigantescas em sítios arqueológicos que, com muita clareza científica, se comprova que tem milhares, às vezes séculos, às vezes milhares de anos de construção, aquelas edificações, aquelas esculturas cravadas em gigantescas estruturas rochosas monolíticas. Amigas e amigos, então, existem seres extraterrestres, não há dúvida. Estão em contato conosco, não há dúvida. Existem seres espirituais em comunicação mediúnica conosco a todo tempo. Eles podem até, por caridade, com nossas limitações, dizerem, se não disser que é comandante fulano de tal, ele não vai acreditar. Olha, se não disser que é um ser reptiliano, deixa eu tomar a forma de um réptil para ver se acredita. E plasmarem a forma da nossa futilidade, superficialidade e delírios. Fantasias, como uma criança que tem fantasias. Não são só crianças que têm fantasias, seres humanos também têm. Nós tomamos por real o que é ficcional, o que é opinião. Nós facilmente confundimos nós todos e todas em graus variados. É óbvio que eu estou incluso, mas algumas pessoas estão mais afastadas disso e outras estão imersas de uma maneira que ficam com muita certeza em afirmar o que é apenas crença ou opinião. Uma experiência pessoal muito frágil, porque a pessoa mal está integrada psicologicamente, mal lúcida ela é, mal ela consegue fazer afirmações bem lastreadas racionalmente e se dá a orientar pessoas. Nós vemos muito isso nos meios religiosos, espirituais, das seitas psicodélicas, etc. Não estou falando, sim, drogas psicoativas. Perigoso caminharmos apenas por drogas psicoativas, porque elas vão só abrir nosso psiquismo para o que existe lá. E nós vamos abrir as portas do nosso psiquismo e temos que saber como interpretar e filtrar o que vai surgir. Forçar o processo evolutivo é perigosíssimo. Que tal acelerarmos o processo de desenvolvimento do corpo sem que a psique de uma criança e um adolescente se desenvolva de acordo? É muito perigoso perdermos o foco da consciência, o foco da humanidade, o foco da responsabilidade. É isso que vai nos salvar agora que estamos à beira do Armagedon, por vários caminhos, o climático, o bélico nuclear,
o econômico, o sociopolítico econômico, com a inteligência artificial furtando empregos, isso vai ficar cada vez mais frequente, até para quem pensa que não está correndo risco de perder oportunidades de trabalho. Mais razoabilidade, mais responsabilidade, mais senso crítico, inclusive de pessoas que acham que ter senso crítico é atacar todo mundo, não acreditar em nada e ficar negativista, pessimista, ateia, cínica. Isso é decretar falência moral, desistir do bem, entregar-se às forças do mal. Isso não é inteligência realmente. Isso é uma forma refinada de estupidez presunçosa, burrice pretensiosa. Simples assim. É uma era de caos, temos que nos proteger de tudo isso para que não sejamos tragados de rodão por esses seres que querem gerar confusão, os seres do mal. Porque como há gênios do bem, gênios celestes, há gênios do mal, que nos querem assim, atordoados, aturdidas, para que, atabalhoados e azucrinadas por tantas vozes conflitantes, resolvamos não ouvir nada nem ninguém, e pior que tudo, nem nossa consciência e nosso processo de filtragem, que tem que se refinar pelas ferramentas que eu apresentei. Temos que exercitar o pensar crítico, o sentir com elevação, para que possamos selecionar com cuidado. Nem todo mundo pode falar, por exemplo, sobre medicina, tem que ser médica, e da especialidade sobre o que está falando. Aí vemos uma médica psiquiatra falar sobre espiritualidade, sem conhecer direito o assunto. Diz uma asneira muito grande, lógico. Nem todo mundo pode falar sobre física avançada, a não ser que seja físico ou física. Aí uma pessoa pega e vai falar alguma coisa, pega que se é especialista em outra área do conhecimento humano, uma disciplina científica ou não, e resolve questionar o pensamento de um especialista, um PhD em física. No assunto espiritual, consciencial, estamos todas bastante entregues, não um pouco, mas bastante entregues às nossas próprias vivências íntimas. Mas cuidemos de não misturar o nosso gosto pessoal, o nosso capricho, opinião e crenças pessoais com a realidade como ela de fato é. Ou do quanto, porque como ela de fato é, não vamos alcançar. Precisaríamos ser inteligências absolutas para entender o absoluto. Há muita gente fazendo afirmações extremamente levianas sobre Deus. Não, nós somos pedaços de Deus e queremos a pulso colocar o universo no tamanho dos nossos cérebros, do que nossos cérebros conseguem processar. 1,2 kg aproximados de neurônios. Vou entender aqui, vou explicar. Não vamos explicar, não vamos entender. Mas para nos aproximar dessa realidade, para o nosso grau de necessidade, temos que começar a partir do pressuposto que há um mistério indevassável e que facilmente seremos seduzidos, facilmente seremos iludidas se nos deixarmos engabelar por esse discurso que pretende nos ludibriar de que aqui está a resposta pronta, aqui está a fórmula certa e a partir de então você tem a conclusão do assunto. Não há nada concluído. Estamos em processo inacabado de evolução. Estamos num trabalho ad infinitum, ad eternum, em direção a várias camadas, como diz nosso Senhor Jesus, conhecereis a verdade e a verdade os fará livres. Isso de modo mais analítico pode ser dito várias, infinitas camadas de verdades ou de realidades que vamos desdobrando aos poucos à medida que nossa estrutura mental aguenta processar camadas de informações mais delicadas, dolorosas, assustadoras. Quem está apenas eufórico, eufórica, cheio de certezas ou cheio de certezas, está enganando, se enganando, ou as duas coisas. Que procuremos a bliss, como disse Joseph Campbell, mitólogo norte-americano, ou como disse nosso Senhor Jesus, a bem-aventurança. A única coisa que importa, como também disse o Cristo Verbo Jesus. E as demais coisas nos serão acrescentadas. O nosso ideal, a nossa vocação, as nossas experiências oracionais, meditativas e reflexão, com ou sem experiências que nos deslumbrem no campo das percepções psíquicas, paranormais, mediúnicas, sejam de terceiros ou nossas próprias experiências. Porque o que interessa realmente é a consciência, é o serviço ao bem comum, é a humanidade. Essa é a legítima espiritualidade. Fora disso,
campeamos um campo de ilusões, de caos e de malevolência que nos levarão à destruição de nós mesmos e de comunidades que estejam dentro de nossa influência pessoal, direta ou indireta. Estamos preguiçosos para pensar, estamos preguiçosas para sentir, estamos considerando que pensar crítico é simplesmente não aceitar nada, procurar falhas em tudo, esquecidos, olvidadas de que é quando nós abrimos as nossas psiques, os nossos cérebros, os nossos corações, metaforicamente falando, para a novidade, que podemos depois peneirar da canga bruta as pepitas. Precisamos de ouvir pessoas, sim. Não é porque temos que ter a nossa experiência pessoal que vamos deixar de ler, que vamos deixar de receber de fora pessoas que sejam consultoras ou indivíduos consultores. Permitam flexionar para respeitarmos sempre os gêneros, senão as mulheres sempre serão colocadas esse gênero neutro masculino num plano de inferioridade subliminar. É a mensagem que é passada para mulheres sempre. Então, precisamos sim ler, mas quem escolher, de quem ouvir orientações? A pessoa tem que demonstrar que está seguro bastante para isso. A pessoa tem que estar a todo momento comprovando pela razoabilidade dos seus raciocínios, quando é interrogada e adiante de uma resposta, mas uma outra tréplica, passando a aprofundar as suas respostas, ela tem que demonstrar que está em condições de nos orientar. E não apenas alguém que se auto-apresentou como guia ou orientadora, ou que for no campo de espiritualidade, de fé ou de religião, como se fosse um assunto para qualquer pessoa. É para todas as pessoas individualmente. Coletivamente, a pessoa tem que estar preparada para isso. E demonstrar com muita lógica no sentido da razoabilidade, não lógica no sentido objetivo de prova. Às vezes podemos dar evidências de fenômenos paranormais ou mediúnicos, sim, devem existir, para que nós demos alguma base objetiva a algo tão subjetivo como o que diz respeito ao transcendente, ao espiritual, ao místico. Mas, por outro lado, temos que estar preparados e preparadas para filtrar, nessa época de vozerio, há uma algazarra de vozes, algumas querem gritar mais alto que outras, à base de frases de efeito, que criem mais impacto emocional na multidão, sendo mais sensacionalistas ou agradando mais o gosto, os interesses, as paixões da multidão, vão manipular mais facilmente, assim como acontece na política também. Na religião, na espiritualidade, como na política. No meio comercial, igualmente. As pessoas que mais, ou as instituições que mais entrarem com o eco mais animalizado da maioria, o egóico, primário, infantilizado em termos espirituais, muito infantilizado, o padrão médio da multidão. Quanto mais uma pessoa entrar em eco, em ressonância com esse nível primário de desenvolvimento psicológico e espiritual da humanidade, mais essa pessoa será ouvida. Por isso nós temos que ter muito cuidado. Filtrar com um crivo crítico mais apertado ainda, para não sermos envolvidos, engabelados, ludibriadas por pessoas que estão em busca de poder, de controle sobre outras pessoas, de se promoverem por um caminho fácil, um atalho. Ela não tem capacidade para se promover por outros caminhos. E ela encontra um atalho para o sucesso ou para o destaque socioeconômico por uma via fácil. Isso acontece em todas as áreas, as acadêmicas, as profissionais, mas a área como a nossa, aquela em que laboramos, que sofre essa grande lacuna entre o fundamentalismo religioso e o ateísmo científico. É claro que há grandes cientistas que estão trabalhando a área paranormal, mediúnica e espiritual, mas eles não ganham grande, vamos dizer, espaço na mídia, nos meios de comunicação de massa, mas também nas redes sociais, não são procurados ou procuradas como deveriam.
que estão estudando quais os resultados neurológicos de experiências mediúnicas, meditativas, oracionais. Essas pessoas não estão sendo ouvidas. Estão sendo ouvidas aquelas que falam mais ao gosto do freguês, e esse freguês quer dizer a maioria. O medo, a culpa no sentido da exacerbação da culpa para gerar submissão. Querem-nos escravos e escravas do terror. Querem-nos escravos e escravas das promessas fantasiosas de ganho rápido, grande e fácil. Querem-nos, portanto, como massa de manobra. Não admita se fazer massa de manobra de ninguém. Agucemos o nosso senso crítico e a busca pela boa vontade, mais uma vez. Se não respeitarmos o espírito de fraternidade, responsabilidade, racionalidade, nós não atingiremos um grau de civilização que nos coloque à altura no campo psicológico, moral e espiritual que alcançamos o campo tecnológico, econômico. Um campo econômico, infelizmente, tecnológico, que, por exemplo, depreda o meio ambiente e nos destrói porque fazemos parte dos ecossistemas. É uma era perigosíssima na história da humanidade. Muitas vezes, em outros séculos, supõe-se a humanidade está à beira do apocalipse e não passaremos dessa época. Agora temos a segurança de informações científicas por diversos caminhos, por diversas disciplinas científicas, de que estamos de fato à beira do Armagedon, da destruição da presença da civilização humana na Terra, a sexta grande extinção em massa da vida no nosso orbe, no nosso planeta, e a primeira que será, Deus nos livre, não acredito que acontecerá de acordo com os seres que eu represento, mas a primeira que, se acontecer, terá sido por responsabilidade de nós seres humanos, por mau uso como predadores e predadoras dos ecossistemas de que nós próprios, ironicamente, fazemos parte. Então, estamos numa era extremamente perigosa, individual e coletivamente. Alerte-se! Como disse Jesus, mais uma vez, o verdadeiro Jesus, não das igrejas. Verdadeiro Cristo Verbo da verdade. Procuremos os evangelhos clássicos, canônicos, os que foram escritos mais próximos dos eventos narrados. Não acreditemos em pregadores e pregadoras religiosos e religiosas com suas ocultas agendas, seus objetivos escusos de locupletação em cima da manipulação da boa-fé alheia. Nosso Mestre Senhor Jesus nos alertou que o caminho da salvação era apertado, que porfiássemos por adentrar, porque o caminho da perdição era largo. Se nos acostumarmos à ideia de que clicamos rapidamente ou digitamos num touchscreen, se nós achamos que ao tocar numa tela, rapidamente obtemos um mundo, porque as redes sociais e a internet nos oferecem o que quisermos, se nós acreditarmos em atalhos para a felicidade, em caminhos fáceis, em vez de, como disse Jesus, quem quiser me seguir, um ideal, o caminho da verdadeira transcendentalidade da espiritualidade, quem quiser me seguir, tome sua cruz e me siga, o caminho da disciplina, do esforço de automelhoria, isso nunca é fácil, mas paradoxalmente é muito pior do que não tomar essa rota. Por isso ele disse que tomasse a pessoa sua cruz sobre si, e nós saberemos qual é a nossa cruz, a disciplina a que devemos nos submeter, o conjunto de disciplinas. Ele disse, tome sobre mim, quem estiver cansado, fatigada, tome sobre si o meu jugo, meu jugo é suave, meu fardo é leve, porque paradoxalmente sofremos muito mais se não tomamos o caminho do autogoverno, ainda que não nos controlemos completamente, não controlamos nossas emoções, nossos sentimentos, mas de colocarmos limites às manifestações de nossos caprichos, nossas manifestações histéricas emocionais, ou de colocarmos nossos interesses pessoais acima dos interesses coletivos. Se não tomarmos a cruz de seguir o ideal, a consciência, o espírito, acima do gosto do ego, as paixões pessoais, nós sofremos muito mais
a porta larga da perdição. Procuremos o caminho difícil e, ironicamente, muito mais feliz de saber: isso realmente é o que minha consciência pede. Eu preciso de uma fala ou experiência que me deslumbre, que me empolgue, que me deixe eufórico. Eufórica é sempre suspeita, euforia. Uma exaltação de ânimos. Você fica empolgada, pessoas se viciam em fenômenos paranormais, como se viciam em outras experiências emocionais ou mesmo químicas, com drogas lícitas ou ilícitas. Precisamos de empolgação ou precisamos de circunspecção, introspecção, elevação de propósitos, sermos mais nobres em nossos objetivos de vida, menos focados no que é meu do que é dos meus filhos biológicos ou biológicas, no que é meu ou sai das minhas entranhas. Temos que ser um pouco mais do que animais com o cérebro, porque não podemos mais ser animais, apenas. Temos um córtex que os animais não têm, 40% aproximadamente da nossa massa encefálica, ou do cérebro. Acredito que seja do cérebro. Isso aí é fácil pesquisar e se confirmar isso com especialistas. Então, se não podemos voltar à selva como bichos, nós não nos convertemos em bichos, nos convertemos em demônios, em demônias, bruxos ou bruxas. E quem primeiro vai sofrer as consequências, e as mais severas consequências, somos nós mesmos, ainda que não no curto, mas no médio e longo prazos, seguramente. E quase sempre sofremos no curto, no médio e no longo prazos, mais ainda quanto mais à frente no tempo. Desperta do que dormes, disse uma vez Paulo de Tarso, grande apóstolo do cristianismo primordial. Levanta-te dentre os mortos ou mortas, aqueles e aquelas que se deixam zumbizar pela era da indústria da atenção como vivemos. E o Cristo te iluminará. Esse Cristo interior que é ativado aos poucos quando nós entramos em sintonia com os Cristos transcendentes. O Cristo imanente em sintonia com o Cristo transcendente, que não é só um, é uma comunidade crística. Jesus, Maria Cristo, Gabriel Cristo, Siddhartha Gautama, Buda. O Buda é um Cristo, é uma forma diferente, estado búdico, o Cristo de consciência. Embora nós compreendamos que Buda estava despreocupado de falar da essência de Deus transcendente, isso é perigoso, e mesmo a imortalidade da alma, perigoso. Por isso não colocamos o mesmo nível, que nível crístico de consciência tem várias escalas. Nós acreditamos que a proposta de Jesus, embora criamos em Maria como um Cristo também, porque uma mãe não seria crística, porque uma mulher não pode ser um Cristo, apesar de sabermos que espírito não tem gênero, mas então por isso mesmo temos que afirmar a feminilidade como também passível da condição crística, se não estamos negando essa transcendência de gêneros. É impressionante como as pessoas se deixam seduzir por falácias, por ideologias, por teorias pseudo-avançadas e abstratas. Não precisamos de uma mulher crítica, porque o gênero não existe no espírito, então por isso mesmo precisamos de uma mãe. Nós, psicologicamente, precisamos, como coletividade, como cultura, de ver uma mulher, uma mãe como crística. É uma necessidade humana, não deles, os seres crísticos, ou delas, os seres no campo búdico de consciência. Atenção, que nós despertemos para esse Cristo transcendente por meio do nosso Cristo, ou alma crística imanente, aos poucos, mas sempre na reta senda que nos aponta o caminho da autorredenção, porque somente nós próprios, nós mesmas, nos salvaremos. Só nós mesmos. Se segurarmos firmemente a mão de Jesus, Ele responderá com a mesma força prênsil que a nossa mão imprimir, e teremos energia, tração suficiente na pressão que imprimirmos na mão. Claro que isso é alegórico, metafórico, a mão que nos é estendida do alto, para sermos tracionados com essa pressão que fizermos na mão. Seremos respondidos por uma pressão equivalente, o suficiente para sermos arrebatados do baú em que chafurdamos, de inconsciência, inconsistência, incoerência, muita infelicidade, muita doença emocional, psicológica, moral, social, econômica, política.
Deus nos ajude a sintonizar com a misericórdia, para que não sejamos atreladas aos circuitos da justiça inapelável de Deus, da lei do retorno, a lei do karma, que vai fazer o acerto de contas de modo automático, tanto pior quanto mais tarde, tanto melhor quanto mais cedo, mas quase sempre cedo e tarde pior ainda.